saber que nós adoramos a um Deus que existe, a um Deus que é real e a um Deus que no passado operou maravilhas e que no presente ainda opera e faz grandes coisas. E esse mesmo Deus que operou no passado, que abriu o mar vermelho, que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, o Deus que trouxe da cova dos leões Daniel intacto, é o mesmo Deus que hoje quer falar a sua vida, é o Deus que quer ministrar ao seu coração e quer operar grandes coisas na sua vida. Nós vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai querido, abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja real em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, capítulo 16. Atos, capítulo 5, de 12 a 16. Aproveite para convidar alguém para ouvir a palavra de Deus, para também ser edificado. Atos capítulo 5, 12 a 16. Assim nos diz o texto: muitos sinais e prodígios eram feitos no povo dos apóstolos, e costumavam reunir-se de a Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém e amém. Nesta manhã, eu quero refletir com você, refletir com os membros desta igreja que estão nos assistindo, sobre o seguinte tema: uma igreja cheia do poder de Deus. Pode ser que para alguns tradicionais, falar sobre o poder de Deus seja algo do reduto pentecostal. Eu discordo disso. O poder de Deus está acessível a todos quantos buscam a sua presença. E também creio piamente que uma igreja, e não importa a sua denominação, batista, assembleana, presbiteriana ou qualquer comunidade evangélica, ela só pode caminhar, ela só pode andar cheia do poder do Espírito Santo de Deus. E se nós quisermos entender os versos que nós lemos em Atos capítulo 5, de 12 a 16, nós precisamos, primeiramente, adentrar no contexto do texto. No fim do capítulo 4 de Atos, Barnabé, ele vende uma propriedade e deposita o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos. Assim nos diz Atos 4:37. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Só que Satanás, que é o inimigo da igreja, ele tem por objetivo dividir e envergonhar a igreja do Senhor. E Satanás colocou dentro da comunidade cristã um casal. Este casal, chamado Ananias e Safira, eles
tentaram ludibriar, enganar a liderança da própria igreja, agindo de forma hipócrita, retendo parte do dinheiro da venda de um campo. Entretanto, o juízo de Deus caiu sobre eles e ambos morreram. A história de Ananias e Safira, registrada em Atos 5, de 1 a 11, traz, pelo menos ao meu coração, à minha vida, 3 grandes realidades. Primeira realidade é que Deus não aceita a parte, Deus só aceita o todo. Acompanhe comigo Atos capítulo 5, verso 2, que diz: mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias não teria pecado se não vendesse a propriedade, ou se vendesse e não desse nada. O grande pecado e o grande problema de Ananias foi que ele prometeu dar tudo e deu somente uma parte. E é bom dizer e deixar bem claro que nessa relação nossa com Deus, de Deus para conosco, Deus não aceita parte do nosso coração, Deus aceita o todo. Deus não quer parte da sua vida, Ele quer a sua vida por inteiro. Não adianta num culto, num congresso ou num retiro espiritual você fechar os olhos e prometer a Deus que vai ser um servo melhor, uma serva de Deus melhor, prometer que vai ler a Bíblia, orar mais, se você não se entrega por inteiro. O grande problema de Ananias foi que ele, perante a liderança, perante a igreja e perante o Senhor, ele prometeu entregar tudo, mas deu somente uma parte. Meu querido irmão, minha querida irmã, na sua relação com Deus, se entregue a Ele por inteiro. Eu não conheço ninguém que se entregou por inteiro a Deus que tenha ficado decepcionado. Então, pare de fazer promessas vazias. Se você orou, se você disse a Deus que, por exemplo, seria um assíduo leitor da Escritura, então leia a Escritura. Deus não parte, Deus aceita o todo. Segunda realidade que eu vi de Ananias e Safira é que Deus não aceita coração dividido. Observe Atos 5, verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Observe que o coração e o diabo, ou o nosso coração está cheio das coisas do inimigo. Por isso, meu querido, mantenha o seu olhar, mantenha o seu coração nas mãos de Deus. Introjete para a sua alma aquilo que é de Deus. Mantenha o seu olhar naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é agradável, para que o seu coração esteja tomado pelas coisas de Deus, porque Deus não aceita coração dividido. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo diz em Mateus 6 o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai amar a um e odiar a outro, você não pode servir a Deus e a Mamon. Quem é o dono da sua coração? Quem é o dono da sua vida? O seu coração está cheio de quê? Das coisas de Deus ou das coisas do diabo?
Terceira realidade que eu vejo no texto de Atos capítulo 5, de 1 a 11, na narrativa desse casal, Ananias e Safira, é que Deus intervém nisso para gerar temor na igreja. Preste atenção. Deus intervém com juízo para gerar temor na igreja. Observe o que diz Atos 5, verso 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Para que você possa entender, no desenrolar do texto, esse casal, eles morrem. Ananias morre e sua esposa também morre. E este fato gerou na igreja um grande temor. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus age com juízo e disciplina a sua igreja para que ela possa estar nos trilhos. A morte de Ananias e Safira trouxe aos membros desta nova igreja a consciência de que nada fica oculto, escondido diante dos olhos do nosso Deus. Com relação ao pecado, aliás, nós temos duas notícias, uma boa e outra ruim. A notícia boa é que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9. A notícia ruim é que se nós não nos arrependermos, se nós não nos concentrarmos em Deus, aquilo que está em oculto vem um dia a ser revelado. Deus age assim na igreja para que a igreja possa temer ao próprio Deus. As ações de juízo do nosso Deus têm como finalidade gerar essa consciência de temor a Deus. Amados irmãos, dito isto, vamos agora vamos adentrar nos versículos que nós lemos de Atos capítulo 5, de 12 e 16. O historiador Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele passa a discorrer, ele passa a falar sobre os sinais e prodígios que eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E prodígios foram usados por Deus para autenticar o ministério apostólico. É fato, a igreja em Jerusalém estava cheia do poder do Espírito Santo de Deus, e aleluia por isso. E aqui vai uma pergunta: quais são as credenciais de uma igreja cheia do poder de Deus e do Espírito Santo? Quando eu digo igreja, eu não me refiro à estrutura física da igreja. Quando eu digo igreja, eu digo nós, que somos o templo do Espírito Santo de Deus. E quais são as marcas de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus? Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo tem a liderança comprometida com o Senhor. Grave isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem a liderança comprometida com o Senhor. Em outras palavras, uma igreja cheia do Espírito Santo tem o seu obreiro, o seu pastor, comprometido com a sua negocia com a verdade.
Olha o que diz Atos 5,12. Muitos sinais eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Não há como Deus agir de forma poderosa em uma igreja neste tempo de quarentena. Eu tenho orado não somente pela minha vida, pela igreja, mas eu tenho orado especificamente pelos líderes desta igreja, a Igreja Batista do Pai. Porque eu creio piamente que quando nós voltarmos aos cultos presenciais, a minha oração é que nós voltemos na unção e no poder do Espírito Santo. Que esta igreja volte avivada pelo fogo do alto dos céus. Que ao voltarmos, os nossos lábios estejam cheios das coisas de Deus. Que nós falemos coisas que edificam. Que os velhos, nós precisamos estar enquadrados em alguns princípios que eu quero aqui compartilhar com vocês. Primeiro princípio que cada líder deve agasalhar em seu coração é que o líder precisa administrar bem os seus recursos financeiros. Não tem nada mais perigoso para o líder é deixar que o dinheiro domine a ele. No começo desta reflexão, eu li para vocês em Atos capítulo 4 que Barnabé vendeu uma propriedade e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. E isso é muito interessante. Por quê? Porque para os apóstolos o dinheiro estava subjugado, por isso estava nos pés deles. Em outras palavras, o dinheiro não dominava os apóstolos. O dinheiro não estava no coração, estava nos pés deles. Líder tem que aprender a administrar bem os recursos financeiros que estão em suas mãos. E não importa se você ganha pouco, se você ganha muito. O que é importante é como você e eu administramos os recursos que estão em nossas mãos. Por isso, um líder que é comprometido com o Senhor, ele vai administrar bem os seus recursos financeiros. Aprendemos nas Escrituras, na Bíblia, que nunca devemos pôr nossa confiança nas riquezas. O dinheiro não é fonte de alegria ou contentamento. O líder precisa administrar bem a sua renda. Não pode gastar mais do que ganha. E muitos líderes estão com a vida desordenada porque gastam mais do que podem. E é bom também dizer que o líder precisa ser um dizimista fiel. Triste é constatar que existem líderes que não creem no dízimo e não contribuem com a obra. Um líder comprometido com Deus, com a sua palavra, vai administrar bem a sua renda. Segundo princípio que o líder deve agasalhar em seu coração é que ele precisa cuidar de sua família. Existe um texto que entre nós cristãos é muito conhecido, que alguns citam de cor, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz: Ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Porque o líder tem que cuidar dos seus? A resposta é simples. É porque quem não cuida dos seus, também não cuidará dos outros que estão fora do seu rol familiar. Seu líder tem que ser exemplo, ele tem que cuidar bem, primeiramente, dos seus. Tem que cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos, cuidar bem, no caso, se o líder for mulher, cuidar bem do esposo, dos filhos. Observe que a palavra de Deus está dizendo que aqui é crente. Paulo diz: pior do que o incrédulo. Você entender bem esse princípio. A palavra de Deus está dizendo que aquele que é crente e não cuidado para com a família, não é como o incrédulo, ele é pior do que o incrédulo. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuide bem da sua família. E como diz o pastor e escritor Josué Gonçalves, nós podemos parafrasear do que adianta você ganhar o mundo, ganhar dinheiro e perder a sua família. Existem pessoas hoje que têm dinheiro no bolso, que estão muito bem estabelecidas, mas o indivíduo viu a sua empresa crescer, expandir, mas não viu o filho crescer. Ele viu a sua empresa expandir e crescer, mas não percebeu que em casa havia uma mulher sedenta por carinho e amor. Não perca a sua família. Ela é o seu maior patrimônio. Mas há um terceiro princípio que o líder tem que guardar. O primeiro é administrar bem os recursos financeiros. O segundo, cuidar de sua família. Terceiro, o líder precisa conhecer a Escritura. É um contrassenso alguém está liderando qualquer ministério na igreja e não conhecer a palavra de Deus. Quem nos habilita para o ministério é a palavra. Quem nos dá a autoridade no ministério é a palavra de Deus. Eu quero citar para você um homem na Bíblia que se chama Apolo. Quando a Bíblia faz referência a este homem, observe como a Bíblia destaca Apolo. Atos 18:24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, e agora aqui é o principal, e poderoso nas Escrituras. Líder tem que conhecer a Bíblia. Eu não estou dizendo que o líder tem que ser um teólogo. A teologia é academia. Nós temos que conhecer a Escritura, a Bíblia, saber quem são os profetas, o que é o Pentateuco, quais são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, conhecer a história de Jesus Cristo, nascimento, vida, obra, morte, ressurreição, ascensão. Nós precisamos conhecer e dominar este livro. Eu sou professor de seminário e muito me angustia perceber
que homens que estão se preparando para o pastorado não conhecem o mínimo das Escrituras. São homens que depois que chegarem no ministério vão falar da cabeça e não das Escrituras. O que valida a mensagem de um obreiro é a palavra de Deus, porque Isaías diz que a palavra de Deus é que não volta vazia. A minha palavra volta vazia, mas a palavra de Deus jamais volta vazia. Certa feita, o pastor e teólogo batista Charles Haddon Spurgeon disse: uma Bíblia caindo aos pedaços costuma pertencer a alguém que não está. Vou repetir. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços costuma pertencer a alguém que não está. O que significa isso? Uma Bíblia que está caindo aos pedaços é de alguém que estuda, que lê, que medita. Aí ela fica gasta. Mas o homem que a lê, ele está de pé, porque a palavra de Deus é que mantém o homem e a mulher de pé. Uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da unção de Deus, vai ter líderes comprometidos com o Senhor, com a palavra, com a família e comprometidos em administrar bem os recursos financeiros. Segundo lugar, a segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da unção de Deus, cheia do poder de Deus, é o seguinte: uma igreja cheia do poder é uma igreja que não sofre de atrofia. Grave isso. Uma igreja que não sofre de atrofia. Acompanhe comigo o verso 14 de Atos capítulo 5. Diz o seguinte: e crescia mais e mais a multidão de crentes. Coisa linda isto. Por que crescia a multidão de crentes? É porque a igreja não estava atrofiada. Amados irmãos, essa igreja crescia porque os seus membros trabalhavam com ardor e paixão. Nesse quesito eu quero agradecer a Deus, porque eu, enquanto pastor e membro desta igreja, eu fico muito feliz ao saber que os membros desta igreja não sofrem de atrofia, porque trabalham e trabalham muito. Glória ao Senhor Deus por isso. E ela vai trabalhar cada vez mais, porque quem nos impele, quem nos empurra a trabalhar é o próprio Espírito Santo. Uma igreja não pode crescer quando seus membros são atrofiados, não andam e não fazem a obra de Deus. O crente atrofiado não progride, não amadurece, são meninos espirituais. É doloroso constatar tantos crentes, mesmo depois de anos ligados à igreja, não revelam nenhum crescimento. São crentes antigos que ainda não conhecem a palavra de Deus e o seu poder. Vivem dormindo, são crentes parasitas. O saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, com quem tive o prazer de ser a sua ovelha, ele dizia no púlpito algo que eu ouvi na minha adolescência
e que hoje, como pastor, eu entendo o que ele dizia. Ele falava o seguinte: na igreja, quem não trabalha, dá trabalho. Eu não entendi, eu era adolescente, eu não entendia. Hoje eu entendo. Quem mais dá trabalho na igreja, quem mais perturba a igreja, são os que não fazem nada e só criticam. São pessoas que têm solução para tudo, mas são incapazes de meter a mão na obra. Quem não ajuda, estorva. Crente atrofiado ama descobrir a podridão da vida alheia. E mais, crente atrofiado tem um prazer mórbido de ver a ruína do outro. Conhece gente assim? Que quando o outro cai, o boneco se alegra. Caiu. É gente assim, atrofiada. Gente atrofiada torce para que o trabalho não dê certo. Fica na arquibancada, adorando. Isso não vai para frente. O trabalho não vai sair. Essas pessoas se esquecem de uma coisa: que enquanto houver gente fiel com o joelho no chão, o trabalho vai seguir, vai andar, e ele não será paralisado por conta do poder do nosso Deus. Terceiro e último lugar: qual é a característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus? É uma igreja que tem discernimento espiritual. Eu quero que você acompanhe comigo Atos 5,16. Diz assim: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Observe, as pessoas levavam os doentes, os atormentados de espíritos imundos, e eles eram curados. O que é discernimento espiritual? O apóstolo Paulo, na sua lista de dons espirituais, traz o dom de discernimento espiritual. O que vem a ser isso? Eu quero trazer para você uma definição do pastor e pedagogo Marcos Tuller. Ele fala o seguinte acerca do discernimento espiritual. Ele diz que discernimento do Espírito é a capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo aos crentes com o objetivo de habilitá-los a identificar a procedência das operações espirituais. Em outras palavras, o Espírito Santo dá a capacidade de distinguir os espíritos, de modo que possamos reconhecer ou de um espírito demoníaco ou até mesmo da carne. Lucas nos informa que havia de pessoas que eram levadas aos apóstolos, os doentes comuns e os atormentados por espíritos malignos. Em outras palavras, essa igreja sabia discernir as coisas e não atribuía tudo ao diabo, como muitos de nós fazemos hoje. Essa igreja sabia discernir
relativamente comum e quem era aquele que estava em Jerusalém. Para por aí. E eu termino dizendo o seguinte: quando uma igreja está cheia do poder de Deus, ela atrai os vizinhos, ela atrai as pessoas não crentes. O texto diz que pessoas, cidades vizinhas de Jerusalém iam até Jerusalém, aonde estava a igreja, porque ali, naquela igreja, havia unção e poder de Deus. Aleluia! Esse é um sonho que eu tenho aqui para a nossa igreja. Que a vizinhança venha, que entre por essas portas, porque estão vendo que nesta igreja tem o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Mas para isso acontecer, nós precisamos ser pessoas consagradas ao Senhor. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos louvar e bendizer ao Senhor. Aleluia, aleluia. E Ele está presente aqui, está presente aí na tua casa. O poder de Deus está sobre nós. Aleluia. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, pois és digno de louvor e adoração. Nos mesmos santos, tudo que sou, de grandes louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores puros. Tu és Altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados pelo céu e dar todo ser, e Aleluia, eu quero nessa manhã dizer a você que está aí na tua casa: o poder de Deus está sobre nossas vidas. Nós somos o filho dele, nós somos herdeiros dele, e
Nessa manhã eu senti que você veio botar a mão no teu coração nessa manhã. Se há alguma enfermidade, se há alguma tristeza, se você está em depressão, porque você está em casa, se você está angustiado, se você está doente, nessa manhã nós vamos orar aqui, você vai orar aí, e você vai expulsar essa doença, você vai expulsar essa enfermidade, você vai expulsar essa tristeza, porque o Espírito de Deus está sobre nós, o Espírito de Deus está na tua casa, o Espírito de Deus está dentro de você. Vamos falar agora, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, pelo poder do teu Espírito, ó Deus, como a palavra foi declarada, os sinais seguirão os que crerem, e nós acreditamos, ó Deus, que o teu Espírito está conosco, que o teu Espírito chegou até a casa onde está ouvindo, e em nome de Jesus, nós queremos falar, em nome de Jesus, toda enfermidade, saia em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, nós queremos pedir, em nome de Jesus, é pelo teu nome, Senhor, que os apóstolos, Senhor, faziam os milagres, é no teu nome, Senhor, que aconteceu os milagres, e nós cremos, ó Deus, que tu és o Deus de hoje, não foi somente de ontem, tu serás o Deus de hoje, será o Deus de amanhã, porque todo o poder é te dado, Senhor. Então, em nome de Jesus, receba a cura do Senhor, receba a alegria do Senhor, receba a restauração, louve a Ele, porque Ele está aí, porque Ele está na tua casa, te curando, te restaurando, trazendo alegria, em nome de Jesus. Oh, Deus me amou, todo é. A ti, a Deus, com teu viver, cantarei, você vai cantar em nome de Jesus, pois por tuas mãos fui criado, Deus meu e não em todos Somente com consagração, com a dedicação de nossa vida a Deus, é que teremos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder não ficou disponível somente no passado,
Eu creio que o nosso Deus é um Deus de poder e que quer agir hoje na igreja, quer agir hoje na Igreja Batista do Pai, em cada família, em cada criança, adolescente, jovem, adulto e ancião. Igreja querida, vamos buscar isso. Igreja amada, vamos colocar nosso joelho no chão, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nesse término de culto, eu quero mais uma vez parabenizar a irmã Ana Paula Mendes, que hoje está completando mais um ano de vida. Ana Paula, que você seja a mulher sábia que venha edificar o seu lar. Que você continue abençoando o seu esposo Alan, abençoando o seu filho Arthur, e que você, com a unção de Deus, possa levar o seu filho a conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fica aqui o nosso abraço a você e a toda a sua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Grande é o Senhor. Declarei você na sua casa, meu irmão. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É o Senhor em que nós temos a vitória chegou pra cá. E que nos ajuda contra o inimigo. Irmão Diógenes, para fazer essa oração e assim terminar nosso culto hoje de louvor e adoração a Deus. Lembrando que logo mais, às 19 horas e 15 minutos, teremos nosso culto online à noite. Chame alguém, convide alguém. Pai de amor, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é Deus tremendo, maravilhoso, misericordioso. O Senhor fala grandemente, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa igreja, Pai, por qual tem se cumprido o seu propósito aqui na terra, Pai, edificando vidas, tirando vidas do lamaçal do pecado, restaurando famílias, restaurando, Senhor, pensamentos, corações. O Senhor tem feito milagre aqui, ó Pai. Eu te agradeço por essa igreja, Pai, porque aqui nós encontramos o pão da alegria, o pão da comunhão, o pão do milagre. Aqui é a casa do pão. Eu te agradeço, Senhor, por cada membro dessa igreja, por aqueles que têm o seu coração quebrantado, cada um tem o seu coração, Pai, disposto em sua obra, Pai, para fazer a diferença, Senhor, aqui nesse bairro, para fazer a diferença nesse município, Senhor, para fazer a diferença nessa nação. Eu te agradeço porque nós somos uma igreja, Pai, que dobra os seus joelhos, clama a Ti, Pai, e te busca. Nós te agradecemos porque nossas orações são respondidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o seu agir, o seu mover é visto, é presenciado no meio de nós. Eu te agradeço porque sua palavra, Pai, em nossa igreja, ela é viva e é eficaz. Penetra nossas almas, Senhor, e nos transforma a cada dia. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos a visão clara daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa igreja. Nós sabemos aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor quer que ela exerça, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, Senhor, para fazer. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente conosco a cada dia, a cada momento.
Eu te agradeço, Senhor, porque a liderança dessa igreja, Senhor, é uma liderança comprometida contigo, o qual tem feito diferença em nossas vidas, o qual tem feito a diferença, Senhor, em nossas famílias, o qual tem feito a diferença, Senhor, aonde coloca os seus pés. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de ser servos seus e de sentir, ó Pai, o seu poder, a sua grandeza em nós a cada dia, em cada momento. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores, pela palavra. Muito obrigado pelos corações quebrantados, pelos que se dispuseram um pouco de tempo, Senhor, de ouvir a sua palavra, ouvir o seu agir. Nos faz saciarmos melhores a cada dia, a cada momento. E muito obrigado, Senhor, por sua amor para conosco. Eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.